Olá, alunos! Eu sou a professora Rejane Rocha e nós vamos começar a trabalhar agora com estatística aplicada à administração pública. Falaremos hoje sobre distribuição de frequências. Uma variável quantitativa contínua é obtido por meio de uma medição e pode assumir qualquer valor dentro de uma escala real. Essa distribuição ela também pode ser utilizada para variáveis quantitativas discretas, quando a gente tem uma gama muito grande de diferentes valores possíveis. Bem, vamos começar a ver como que a gente faz essa distribuição. Então, uma forma da gente alocar os nossos dados é fazendo uma distribuição de frequências. Então, vamos lá. Então, para facilitar a forma e padronizar essa construção, nós vamos seguir uma forminha prática, alguns passos, uma receitinha de bolo. É muito simples. Então, a primeira coisa, se a gente tem uma amostra de dados de tamanho N e a gente quer construir uma distribuição discreta, uma distribuição de frequência com esses dados, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de classes que a minha distribuição de frequências irá ter. Como que a gente faz isso? Então, se a amostra ela é menor que 100, então a gente calcula o número de classes por aproximadamente a raiz de n. Como o número de classes é um valor discreto e a raiz de n normalmente me dá um valor decimal, nós sempre teremos que arredondar esse número de classes. E a gente faz isso utilizando a regra de arredondamento que a gente viu lá no ensino médio, ok? Se o n for maior ou igual a 100, a gente vai usar que o k tem aproximadamente 5 log de n. No nosso curso, nós não iremos trabalhar com amostras maiores que 100. Por quê? Porque aqui a gente tem uma intenção didática de ensinar vocês a fazer essa distribuição de frequência. Quando nós temos muitos dados, normalmente a gente utiliza programas que já fazem essa distribuição. No livro de vocês, a gente sugere algumas formas de fazer essa distribuição no Excel, em programas como o Biostat, o Sysvar, que fazem essas distribuições. Se vocês quiserem utilizá-los, é só pegar o manual e é facinho de utilizar, ok? A segundo passo, a gente faz o quê? A gente calcula a amplitude total de dados. O que é a amplitude total de dados? A gente vai pegar o maior valor da minha amostra menos o menor valor da amostra. E o passo 3, a gente vai calcular a amplitude de cada uma das classes. Pelo método que a gente usa aqui, a gente calcula que C é igual a amplitude total dividido por K menos 1. Observações. Arredondar para cima o logaritmo significativo da direita, utilizando sempre o número de casas decimais dos dados ou um número de casas a mais. Bem, muitos autores indicam usar C com o mesmo número de classes dos dados. Outros indicam usar uma classe a mais. Isso não faz muita diferença. É só uma questão mesmo de notação e de estética da distribuição de frequências. Aqui no nosso caso, qualquer uma das duas que usarmos vai ter o mesmo efeito, ok? Bem, o próximo passo é construir as classes. Então, a primeira classe, o que vai acontecer? O limite inferior dela vai ser o menor valor dos dados, que é o x mínimo, tá? Menos a amplitude da classe sobre 2. Isso quer dizer que sempre a minha primeira classe, o ponto médio dela, vai ser exatamente o menor valor da amostra. E o limite superior da primeira classe, como que a gente calcula? Ele vai ser o limite superior da primeira, é o limite inferior da primeira, mais a amplitude da classe C. Como é que a gente faz a segunda classe? Então, a segunda classe, ela inicia com o valor do limite superior da primeira classe e termina, né, o limite superior da segunda classe vai ser o limite inferior da segunda classe mais C. E assim a gente vai continuar fazendo. O limite inferior da terceira classe é o limite superior da segunda, e o limite superior da terceira é o limite inferior da terceira mais C, e assim por diante. Bem, muita gente vai me perguntar, mas espera aí, professora, se aqui o limite superior da primeira classe é igual ao limite inferior da primeira, se aparecer um número que está exatamente nesse limite, onde ele vai entrar? Na primeira ou na segunda classe? Então, aqui em estatística, por regra, normalmente, como a gente tem que a classe é um intervalo, a gente fecha ela embaixo, então, entra no limite inferior e o limite superior, ele não entra. Então, a gente tem um intervalo que é fechado no inferior
e aberto no superior. Dessa maneira, a gente nunca vai colocar um valor que esteja no limite superior nas duas classes. Ele sempre vai estar na classe de baixo. Vamos ver um exemplo numérico para esclarecer isso melhor. Antes disso, vamos falar como que a gente procede, né, a contagem dos elementos. Uma vez distribuídas as classes, o que a gente faz? A gente pega os nossos dados e olha, entre aqueles dois valores, quais são os valores da minha amostra que estão ali? A gente conta quantos tem e coloca aquilo ali como sendo a frequência absoluta, ou seja, o número de ocorrências de dados naquela classe. E por último, né, a gente faz os cálculos das frequências relativas, frequências percentuais e frequências acumuladas. No livro de vocês, esses cálculos estão bem esclarecidos aqui. Eu vou falar sobre eles, mas não vou colocar as fórmulas aqui. Bem, então vamos ver um exemplo prático. A gente, então, tomou-se uma amostra da pluviosidade durante os últimos 20 anos de São João del Rei. Tá? Com base nos dados brutos, construa a distribuição de frequências para esse caso. Então, olha aqui, a minha amostra ela é composta por 30 dados. Vocês podem observar que ela não está em ordem. Então, porque a gente foi coletando os dados e aqui a gente tem os dados brutos, tá? Gostaria de esclarecer que esses dados são hipotéticos, eles foram inventados para fins didáticos. Não veio de realmente uma medição da pluviosidade. Isso é bem hipotético mesmo. Então, aqui a gente tem 30 dados. Na hora que a gente observa esses dados aqui, como eles estão na forma bruta, fica difícil, às vezes, da gente enxergar quem é o menor, quem é o maior. Mas, observando aqui, a gente tem que o menor valor é 13,5 e o maior valor é 43,5. Então, significa o quê? Que o x máximo é 43,5 e o x mínimo é 13,5. Vamos passar para o próximo slide. Então, vamos passo a passo começar a construir nossa distribuição de frequência. A primeira coisa, a gente vai definir o número de classes. Então, observe o seguinte, K igual a raiz de N, K igual a raiz de 30 dá 5,47. Por que a gente coloca 6 aqui? Olha, 5,47, o 7 é a segunda casa decimal, mas existem outras casas aqui. Então, olha, vamos supor que a terceira casa aqui seja menor que 5. Então, eu tenho que a segunda casa é 7. Se eu for ter uma casa decimal, ela passa a ser 5. Se eu for ter nenhuma casa decimal e trabalhar só com a casa das unidades, ela passa a ter 6. Como K é um valor inteiro, então a gente vai usar K igual a 6. Bem, se você colocar, professora, 5,47 está mais próximo de 5 do que 6, porque eu só considerei a primeira casa das unidades. Tudo bem, não tem problema. Se você tivesse considerado só a casa das unidades, para ter uma casa só, você teria de ter colocado ela igual a 5. Mas, vamos pensar numa coisa. Se eu tivesse colocado 5, estaria errado? Não, não estaria errado. Estaria certo também. Mas a gente tem que adotar um critério, então nós estamos adotando esse daqui. A grande coisa quando a gente faz distribuição de frequências, se nós pegarmos várias bibliografias, nós vamos encontrar vários métodos diferentes de fazer distribuição de frequência. Mas todos eles são muito parecidos. Existe uma diferença um pouquinho em um valor de uma classe para outra, de um limite para o outro. Mas no fundo, todos querem dizer a mesma coisa. E se calcularmos e tirarmos os valores de média, desvio padrão, de qualquer uma dessas tabelas, eles são muito próximos uns dos outros. Ou seja, eles realmente querem descrever a mesma população. Então, nós não estamos tão rigorosos assim quando a gente vai montar essa distribuição de frequência. Então, indo para o segundo passo, o que a gente tem que fazer? É calcular a amplitude da classe. Então, a amplitude que a gente chamou de A, a gente já falou que é o x máximo menos o x mínimo. A gente viu na página anterior que o x máximo era 43,5 e o mínimo 13,5. Então, nós tivemos a amplitude total, ou seja, o tamanho do maior pelo menor, de igual a 30. O passo 3 é calcular a amplitude da classe. Então, a gente tem que a amplitude da classe A é o quê? Czinho, desculpa, é A dividido por K menos 1. Como o meu A é igual a 30, eu coloquei um número de classes igual a 6, 6 menos 1, né? 5. 30 dividido por 5 vai me dar um valor de 6. Então, o que ficou legal aqui, quando a gente colocou o 6, que como aqui a gente vai dividir por 5, a amplitude da minha classe, ela vai ser um número inteiro, então fica mais fácil da gente trabalhar. Então, essa é uma vantagem. Se eu tivesse escolhido aqui 5, aqui viria 4, 30 dividido por 4 seria 7,5 mais ou menos.
seria difícil de trabalhar, mas sempre que a gente pode trabalhar com números inteiros é melhor, fica mais fácil, né? Daí a gente vai começar a calcular os limites da classe. Então a gente viu lá que o limite inferior da primeira classe, ele sempre é dado pelo quê? O x mínimo menos c sobre 2, né? Então vai ser 13,5 menos 6 sobre 2, 10,5. Daí o limite superior, como que a gente faz? A gente pega o limite inferior, que é 10,5, mais a amplitude da classe, que é 6, vai dar 16,5. A segunda classe, como que fica? Então, o limite superior da primeira passa a ser o limite inferior da segunda, né? Então, vai ser 16,5. Se eu somar 16,5 mais 6, eu vou ter o quê? 22,5. Ou seja, o limite superior da segunda classe passa a ser 22,5. E da terceira, como que é? Então, o limite inferior da terceira é o limite superior da segunda, que é 22,5. E o limite superior da terceira é 22,5 mais 6, que vai dar 28,5. E assim sucessivamente a gente vai fazer até chegar na sexta classe, porque aqui a gente vai ter 6 classes. Daí a gente vai contar os elementos e colocar na tabela e calcular as frequências relativas e percentuais. Vamos fazer isso aqui numericamente. Então, vou mostrar isso para vocês. Então, como a gente viu lá, o que acontece? A gente viu que a primeira classe, a gente calculou esse limite, era 10,5, somou com 6, veio para 16,5. 16,5 para 22,5. 22,5 somou com 6, 28,5. Daí a gente pegou 28,5 mais 6, 34,5. 34,5 mais 6, 40,5. 40,5 mais 6, 46,5. Então, daqui a gente está cobrindo todos os meus dados, porque eles variam entre 13,5 e 43,5. Então, essa distribuição de classes, com 6 classes, contempla todos os meus dados. Bem, como que eu faço para achar a frequência absoluta? Aqui eu estou chamando de FI. Essa é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem várias notações para as distribuições de frequência. Então, tem livros que consideram FI maiúsculo, FI minúsculo, FAI maiúsculo, FAI minúsculo. São todas notações para frequência absoluta. Na realidade, o que você tem que fazer é, dada uma tabela, enxergar o que ela realmente significa, independente da notação, porque essa notação, ela varia mesmo, tá? Eu coloquei aqui um rol de dados. O que é um rol de dados? É os dados, tá, ordenados do menor para o maior. Então, ele está ordenado aqui, ó, nesse sentido, de 13, 14,5, nesse sentido. Por que eu fiz isso daqui? Para a gente contar o FI. Então, observe o seguinte, aqui na minha primeira classe, ele vai de 10,5 a 16,5. Quantos dados aqui estão entre 10,5 e 16,5? Então, o primeiro, 13,5, o segundo, 14,6, 15,2 e 15,6. O próximo já é 17,8, então ele vai estar na segunda classe. Então, na minha primeira classe, quantos dados que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco o FI igual a 4, ok? A minha segunda classe, ela vai de 16,5 a 22,5. Então, o primeiro valor aqui vai ser 17,8, né? E a gente também vai ter 4 dados. 1, 2, 3, 4. Até 22,1, porque ela vai até 22,5. Então, minha frequência da segunda aqui também é igual a 4. A terceira classe, ela vai começar no 23,4, porque ela vai de 22,5 a 28,5. Então, o primeiro dado maior que 22,5, né, maior ou igual, é o 23,4. E a gente vai ter 10 dados entre esses dois valores, olha. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 28,3. Ela vai ter 28,5. Esse próximo aqui já é da próxima classe. Então, FI igual a 10. A próxima classe vai de 28,5 a 34,5. Então, a gente vai começar aqui no 28,7 e a gente vai ter 7 dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até 31,8, porque o próximo é 35, ele já vai estar na caixa de baixo, tá? Bem, na penúltima classe, ela vai de 34,5 a 40,5. Então, a gente começa aqui no 35, né? Então, a gente vai ter aqui 3 dados, 1, 2, 3, até o 36,8. E acima do 40,5 até o 46,5, a gente vai ter 2 dados, que é o 42 e 43,5.
Então, a nossa distribuição de frequência ela fica dessa maneira. Na primeira classe, nossa frequência absoluta é 4, na segunda 4, na terceira 10, na quarta 7, na quinta 3 e na sexta 2. Se a gente somar esses dados aqui, a frequência, o somatório do FI tem que ser exatamente igual ao número de dados. Se você estiver montando a tabela e esse valor aqui não for exatamente o número de dados, significa que você fez alguma contagem errada. Pode voltar e tentar conferir, ver onde você errou. Esse é um indicativo. Agora a gente vai passar para a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Definição. Está lá no livro de vocês, mas é a frequência da classe com a soma de todas as anteriores. Então, se a gente vier aqui na primeira classe, como não existe nenhuma classe anterior, a frequência acumulada é exatamente a frequência da classe, que é 4. Na minha segunda classe, vai ser a frequência da classe anterior, acumulada anterior, mais a frequência da classe. É como se a gente estivesse somando em Z. Então, 4 mais 4, 8. O que vai acontecer com a acumulada da terceira classe? Então, é a acumulada da anterior mais a frequência da classe. Então, 8 mais 10, 18. Na minha quarta classe, o que vai acontecer? Então, olha, o que vai ser a frequência acumulada? A frequência acumulada anterior, que é 18, mais a frequência da classe, que é 7, então vai ser 25, né? Ou somar todas as anteriores, que é 4 mais 4 mais 4 mais 10 mais 7, que é o somatório de todas as frequências anteriores. Na quinta classe, a minha frequência acumulada vai ser 28, então eu vou pegar a frequência acumulada anterior, mais 3, que é a frequência da classe, vai me dar 28. E a última frequência, que é o somatório de todas, tem que dar exatamente o valor de n, que é o somatório das frequências. Então, se eu pego 28 mais 2, vai me dar 30. Então, eu tenho aqui a minha frequência acumulada. Bem, qual que é a utilização dessa frequência acumulada? Então, nós temos algumas medidas que a gente chama de separatrizes, que são os quartis, os decis e também medida de tendência central, que é a mediana, que quando a gente tem dados agrupados, a gente precisa da frequência acumulada para calcular essas medidas. Por isso que quando a gente faz uma distribuição de frequência, é importante colocar a frequência acumulada nela. Depois a gente vai passar para a frequência relativa. Eu coloquei duas frequências aqui, a relativa e a percentual. Normalmente, quando a gente constrói uma distribuição de frequências, ou a gente coloca a frequência relativa ou a gente coloca a frequência percentual, que elas querem dizer a mesma coisa. A frequência percentual é a frequência relativa multiplicada por 100, que você vai dar o resultado em porcentagem. Normalmente, a gente em estatística trabalha muito em porcentagem, porque na realidade a intenção é dar ideia num todo. E quando a gente fala porcentagem de alguma coisa, a gente não pensa no valor total, e sim o quanto aquilo representa num todo. E isso é importante, essa ideia na estatística. Mas pode fazer qualquer uma das duas, que elas vão dar a mesma informação. Como que a gente calcula a frequência relativa? A frequência relativa, ela é dada pela frequência absoluta dividido pelo total de dados. Então, se eu vier aqui, pegar 4 e dividir por 30, isso vai dar 0,13333. Isso aqui é uma dízima. Eu mantive aqui na terceira casa decimal, ok? Depois eu pego a segunda, que é 4, divido por 30, também eu vou encontrar 0,13333. Depois eu pego 10, divido por 30, 0,33333, né? Depois a frequência da quarta classe, que é 7, divido por 30, isso vai me dar 0,2333. A frequência da quinta classe, divido por 30, isso vai me dar 0,1. Então, eu completei com 0 aqui, porque a gente não deixa, vamos dizer, a tabela descomposta. Então, se eu estou usando 3 casas decimais, eu tenho que usar 3 casas decimais aqui também, tá? E por último, pegar 2 e dividir por 30, isso vai dar 0,0666. Como eu estou usando 3 casas decimais, eu arredondei aqui no 7. Se a gente somar isso daqui, essa frequência vai dar igual a 1. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a frequência relativa, na hora que a gente soma, às vezes dá 0,99999. Isso acontece por causa dos arredondamentos, principalmente quando a gente tem dízimas. Não tem problema, pode colocar 1 e arredondar para 1 sempre. Mas essa soma sempre tem que dar 1. Você pode arredondar se você tiver um 0,999, mas se ela der 0,97, 0,98, existe algum erro aí. Então, pode voltar e fazer os cálculos de novo, que provavelmente ou você fez um arredondamento muito grosso ou teve um erro de conta, ok? E por último, a gente vai falar aqui da frequência percentual, que é pegar a frequência relativa e multiplicar por 100.
Então, quer dizer que na primeira classe dos dados aqui, de 10 a 16,5, eu tenho 13,3% dos dados. Na segunda classe também eu tenho 13,3% dos dados. Na quarta classe, que minha frequência é 10, corresponde a 33,3% dos dados. Na quarta classe, 23,3%. Na quinta classe, 10%. E na última classe, 6,7%. Então, espero que nessa aula vocês tenham entendido como fazer uma distribuição de frequência. Até a próxima!